Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, ao vivo com a gente na Rádio Bandeirantes. Está me ouvindo bem, procurador? Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Acho que está tudo certo. Vamos ver. Procurador, o estado do senhor amanheceu pegando fogo hoje, né? É verdade. Aliás, vem pegando fogo desde anteontem. A gente convidou o procurador para falar conosco, não é, Cláudio? Porque ontem, de novo, aquelas cenas de guerra entre traficantes pelo controle de comunidades no Rio de Janeiro, né? Tiroteio, imagens chocantes. Tem uma imagem que o nosso ouvinte deve ter acompanhado de uma criancinha que está ali querendo brincar e aí passa gente na frente da casa dela, ela consegue ver pela janela. E aí são ali os traficantes correndo, um monte de gente armada. E a mãe fala assim, fica quietinha. Uma imagem dramática do que vivem e sofrem essas pessoas que moram nas comunidades e acabam ali sendo até subjugadas pelo tráfico. E é a discussão que sempre se coloca, não é, procurador? O que é que está acontecendo hoje com a impossibilidade da polícia de subir os morros e de empreender ações policiais contra o tráfico de drogas? Pois é, eu lembro que eu estive aqui, né, com vocês há coisa de talvez pouco mais de um mês, né? Vocês me perguntaram quais seriam as consequências dessa decisão do Supremo impossibilitando a polícia de realizar operações em favelas, né? E eu disse que as perspectivas não eram animadoras, né? Então, esse episódio de ontem apenas confirmou aquilo que era absolutamente previsível num estado que tem 1.400 comunidades ou favelas, como queiram chamar, tomadas por diferentes facções criminosas, 1.400, né? Em que a polícia tem uma estimativa de que existam nessas comunidades 56 mil criminosos, né? Integrantes dessas facções, né? Fortemente armados. 56 mil eu diria que é um pequeno exército, né? E você tem há 3 meses ou 2 meses e meio, junho, julho, agosto, de uma decisão absurda do Supremo Tribunal Federal impedindo a polícia de atuar nesses locais. A polícia do Rio de Janeiro está proibida de atuar exatamente onde estão os criminosos, né? Ela pode atuar no shopping center, no Leblon, numa praia da Barra da Tijuca, aí ela pode. Agora, lá nas favelas, né, onde o crime se encontra, onde o crime está com a força que nós vimos ontem, aí a polícia não pode agir. A Secretaria de Polícia Civil, o subsecretário de Polícia Civil, né, disse ontem, Dr. Felipe Cury, né, que havia informações no setor de inteligência sobre movimentação de traficantes para tomar o Morro de São Carlos, né, que foi onde aconteceu essa situação. Só que a polícia não tinha detalhes, não tinha data, não tinha horário e, o que é pior, não tinha condições de sair em campo para confirmar essas informações. Por quê? Porque sair em campo significa ir para essas comunidades. E o Supremo proíbe. Não pode ir para a comunidade. A polícia não pode entrar em comunidade, salvo, diz lá a decisão do ministro Fachin, em situações de absoluta excepcionalidade, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa. Então, a polícia não pôde agir preventivamente, agiu reativamente. Já prendeu diversos responsáveis por essa situação, prendeu um dos chefes da operação, que era um traficante do São Carlos, que traiu a facção dele e ajudou a facção rival a tomar o controle do morro, né? Mas, preventivamente, ela não pôde atuar. Por quê? Por culpa do Supremo Tribunal Federal. É importante que a população do Rio de Janeiro e do Brasil saiba que esta conta é do Supremo, não é da Polícia do Rio. Né? A Polícia do Rio, desde 2018, vem obtendo redução significativa de índices de criminalidade, né? Bateu alguns recordes, né? Menor número de homicídios desde a série histórica em 1991, redução de mais de 35% em roubo de cargas, enfim. Né? Será que é coincidência que poucos meses depois dessa decisão desastrada do Supremo a gente volte a ver essas cenas de terror, né? Que a gente acreditava que já estavam, se não superadas, pelo menos bastante minimizadas no Estado? É claro que Doutor não é. Marcelo. Procurador. Pois não.
Doutor Marcelo, eu queria saber o seguinte, não tem como, né, o senhor mesmo afirmou agora há pouco, dissociar a decisão do Supremo dessa movimentação aí de quadrilhas invadindo territórios, entre aspas, alheios, né, controlados por outras quadrilhas, né? E assim como também o senhor associa essa decisão do Supremo à tentativa do PCC, que é um fenômeno é uma gangue criminosa nascida e muito forte em São Paulo, essa tentativa de o PCC se estabelecer nos morros cariocas também, porque afinal de contas, assim, o morro virou território livre para a bandidagem, né? O senhor identifica isso, um movimento de gangues de outros estados tentando se estabelecer nesse território livre? Sem dúvida, esse movimento existe, né? O episódio de ontem foi entre facções que já atuam aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o Morro de São Carlos é dominado pelo Terceiro Comando e criminosos do Comando Vermelho saíram de 10 favelas do Rio de Janeiro, né? Numa operação coordenada para tomar o complexo do Morro de São Carlos. Então, foi entre facções do Rio. Mas existe, claro, esse movimento do PCC e, quer dizer, os morros estão liberados pelo Supremo para a atuação do crime organizado. Eles viraram zonas de proteção de criminosos desde essa decisão do ministro Fachin, né? Com um estranho pretexto da pandemia, né? Como se um surto epidêmico suspendesse a vigência do Código Penal, da lei de entorpecentes, né? Esse tipo de coisa. Então, Agora, procurador... Pois não. Doutor Marcelo, é Sérgio Amaral que está falando. É o seguinte, a gente sabe que decisão judicial é aquela velha máxima, né? Não se discute, se cumpre, mas também dela se recorre. O que o Estado pode fazer para tentar mudar isso no plenário do próprio Supremo, embora o plenário recentemente tinha até tomado algumas decisões também nesse sentido de limitar limitar ainda mais a atuação da polícia, né? Infelizmente, quer dizer, essa decisão do ministro Fachin poderia ter sido revertida pelo plenário, mas ao contrário, foi confirmada. Né? Foi confirmada pelo plenário do Supremo, que é a corte mais alta do país. Então, em termos processuais, em termos recursais, né, já não há o que se possa fazer. O que se espera, né, é que os ministros se sensibilizem com essas informações, né, verifiquem como a decisão deles contribuiu para uma verdadeira guerra, né? Porque o que o Rio viveu de anteontem para ontem foi uma guerra, né? Com uma vítima fatal, uma mãe de 25 anos de idade que morreu para salvar o filho de 3 anos. Ela se curvou sobre a criança, para a criança não ser atingida pelos tiros de fuzil, né? Porque é fuzil de um lado e fuzil do outro, né? Dos dois, as duas facções são fortemente armadas. E aí ela salvou o menino ao preço da própria vida, né? Como nós já dizíamos desde o início, né? Quem mais vai, eu acho até que eu usei essa expressão aqui, quem vai sofrer mais com essa proibição de operações policiais nas favelas não é o asfalto, né, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, né, fazendo essa contraposição entre o asfalto e o morro, né? Não é o asfalto que vai sofrer, não somos nós aqui do asfalto, são os moradores dessas comunidades, as pessoas humildes que viviam e vivem, estarão cada vez mais subjugadas por essas facções criminosas que os oprimem das mais diversas maneiras, né? Desde as coisas mais idiotas, como, por exemplo, proibir roupa de uma determinada cor, porque é a cor da facção rival. Então, o morador não pode usar uma roupa vermelha, por exemplo, numa favela dominada por uma facção que seja rival do Comando Vermelho. Até coisa muito pior, né? Como o que a gente acaba de ver no dia de ontem. Doutor Marcelo, recentemente, entre as decisões do Supremo Tribunal Federal da semana passada, ampliando aí as restrições de atuação da polícia nos morros cariocas, está a proibição, e não é temporária, não é apenas durante o período da pandemia, é uma proibição definitiva de a polícia usar helicópteros na busca de criminosos, na caça a criminosos. E me disseram que essa é uma antiga demanda dos próprios bandidos, né, que é um ponto de vulnerabilidade. A polícia tem esse ganho, digamos assim. De helicóptero é possível monitorar as rotas de fuga dos bandidos e tal. Como é que o senhor viu isso? Eu achei esse detalhe assim
particularmente comprometedor, constrangedor, né, para os ministros do Supremo Tribunal Federal? É assustador como o Supremo Tribunal Federal está sempre disposto a atender às demandas dos bandidos, né? Porque, como você disse muito bem, isso é uma demanda do bandido. A utilização do helicóptero, ela tem a vantagem de colocar o policial numa situação privilegiada do ponto de vista da visão, não é? Então, ele pode localizar os criminosos mais rapidamente. Isso, nas operações policiais, facilita que o criminoso seja neutralizado de forma mais rápida. Em razão disso, os tiroteios duram menos tempo e a possibilidade de inocentes serem atingidos é reduzida drasticamente, né? Evidentemente, a gente conhece a geografia dessas comunidades, quanto mais se estender no tempo o tiroteio entre policiais e criminosos, infelizmente, maior a chance de um inocente ser atingido. Com o helicóptero, né, a localização do criminoso é mais rápida, a neutralização é mais rápida, o tiroteio dura menos tempo e a chance de um inocente ser atingido é menor. O número de inocentes atingidos por disparos policiais a partir de helicóptero no Rio de Janeiro é 0, não há nenhum caso. E o Supremo, então, agindo de uma forma que, ao mesmo tempo, é estúpida, né, do ponto de vista do conteúdo, que é uma estupidez, está favorecendo o criminoso, e, ao mesmo tempo, é ilegal, né, porque o Poder Judiciário não tem a função de traçar políticas de segurança pública. O Poder Judiciário tem a função de aplicar lei, não tem nenhuma lei dizendo quantas operações policiais devem ser realizadas por dia, por semana ou por mês no Rio de Janeiro, no Piauí, ou em Goiás ou em lugar nenhum. Não tem nenhuma lei dizendo quando é que a polícia deve usar helicóptero, não deve usar blindado, não deve usar fuzil, não deve usar. Isso é uma decisão discricionária do Poder Executivo. A Polícia Civil, né, e a Polícia Militar não são órgãos do Poder Judiciário. Né? Senão a Secretaria de Polícia Civil seria um órgão do Supremo, a Secretaria de Polícia Militar seria um órgão do Supremo. Elas são órgãos do governo estadual, do Poder Executivo. Né? E elas executam a política de segurança pública traçada pelo governo do Estado, que se elegeu com uma proposta, e a população, na sua maioria, aprovou essa proposta de enfrentamento, de operações policiais intensificadas. Tá? Claro, todo mundo tem direito de discordar. Quem discorda deve, na próxima eleição, votar em outra proposta de segurança pública. Tá? Não é função do Supremo mudar essa política. Doutor Marcelo, o Supremo, entre outras coisas, também proibiu que a polícia atue próximo a hospitais, unidades de saúde, né, UPAs, próximo a escolas, creches e tudo. E isso aí também pode levar a bandidagem a se instalar, a alugar, comprar imóveis ao lado de unidades de saúde, ao lado de escolas, para ficar mais ou menos imune à atuação policial. A polícia já não pode agir preventivamente, só reativamente, e não pode chegar lá perto desses locais. Isso é mais um elemento de vantagem para a criminalidade? Sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida. Isso já é uma realidade em diversos locais aqui do Rio de Janeiro. Né? A criminalidade usa o entorno desses locais, escolas, unidades de pronto atendimento, etc., né, para se instalar. Né? Então é isso, mais uma vez o Supremo agindo de forma ilegal, insisto, porque não é só a questão de discordar no mérito da decisão, né, que a gente discorda, né, mas agindo de forma ilegal. O Supremo não tem legitimidade para isso. Não é o Supremo apenas, o Supremo, o STJ, o juiz aqui da esquina, nenhum membro do Poder Judiciário foi eleito para definir política de segurança pública, né, para definir por onde deve voar o helicóptero. Imagina, né? Os 11 ministros do Supremo lá em Brasília decidindo qual vai ser a rota do helicóptero, quando é que o helicóptero vai poder decolar, por onde ele vai poder passar, onde é que os policiais, qual caminho que os policiais vão seguir quando subirem um morro, né? Não pode ir perto da escola, não pode... Isso é uma coisa absurda. Né? Isso não faz sentido do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista lógico, né? De quantas operações policiais o ministro Fachin já participou, né? Quantas vezes a ministra Carmen Lúcia já tomou parte de uma operação de repressão ao crime organizado. Né? O que eles sabem sobre isso? Né? O que nós estamos vendo, né, o que se comprova a cada dia, é que eles não sabem absolutamente nada e tomam decisões desastradas que cada vez mais atendem
aos bandidos. A cunhada da moça que morreu ontem deu uma declaração à imprensa, né, interessante, que, olha, só tinha bandido. Era bandido contra bandido. Né? É isso. A impressão que a gente tem é que está tudo tomado pelos bandidos. Né? É a impressão certa. Procurador Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio, que falou aqui com a gente. Procurador, só para a gente fechar, há pouco o Sérgio Amaral lembrava da relevância que vai ter a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça no Rio de Janeiro ainda esse ano. O senhor vai se candidatar? Janeiro, não sei né? ainda. Janeiro. Ainda estou pensando, ainda não decidi. Então tá bom. Procurador, obrigada, hein? Até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês.